Fala galera, meu nome é Thales. Não se esquece de seguir a gente no Instagram para receber dicas diárias sobre assuntos de matemática e de física e se inscrever aqui no canal para poder acompanhar aí as resoluções das questões do Enem. A gente pega questões de todos os anos, então provavelmente você vai ver questões de 1998 até 2019. A questão que a gente separou para resolver foi uma questão de 2012 com relação à porcentagem. A gente está numa sequência aí de questões sobre frações, sobre porcentagem, e hoje a gente vai resolver uma questão onde a gente vai incluir porcentagens seguidas, né? Quando a gente tem um decréscimo seguido de um decréscimo, um acréscimo seguido de um acréscimo. Então, bora para a questão rapidão para a gente resolver. A questão vai dizer o seguinte: um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Então, a gente tem um quadro aqui com todas as taxas e o nome que a gente poderia classificar cada uma delas, né? E a questão segue. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava em hiperglicemia, ou seja, que a glicemia dele aqui, a taxa de glicose, na verdade, estava maior que 250 miligramas por decilitro. Sua taxa de glicose era de 300 RO. A taxa dele de glicose era de 300 miligramas por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30%. Na segunda etapa, ele reduziu em 10%. A calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente estava na categoria D, e aí a gente tem que encontrar o valor onde ele estava e encaixar ele em uma dessas categorias. Aqui, como eu falei no início do vídeo, a gente vai ter um caso de decréscimo seguido, diminuição seguida. Então, a gente tem que separar. Na primeira etapa desse tratamento, onde ele tinha 300, eu vou reduzir, ou seja, pela lógica, a gente já vem trabalhando lógica também. Pela lógica, eu tinha 300 mg por decilitro e eu vou reduzir 30% desse valor. Quando a gente fala 30% desse valor, como a gente viu lá na dica do Instagram, que o link está aqui embaixo na descrição, a gente fala 30% do valor que a gente está tratando. Então, 30%, vou já transformar aqui em fração, 30% de 300. Tá? Então, 300 menos 30% de 300. Então, quando a gente for fazer essa conta aqui, a gente vai fazer 300 menos, olha só, 30% de 300, a gente vai pegar esse 300 e dividir em 100 partes iguais, se a gente for usar a lógica, pegar esse 300 e dividir em 100 partes iguais e pegar só 30 partes. Se eu pegar 300 e dividir por 100, eu vou ter 3, ou seja, 100 partes iguais de 3. 3 multiplicado pelas 30 partes que eu tenho ali em cima, a gente já trabalhou com fração, por isso que eu não estou sendo muito, trabalhando muito esse assunto, a gente vai ter 90, ou seja, 300 menos 90. Se você quiser, por um acaso, usar a expressão numérica que você tem aqui, é só você lembrar que é como se tivesse 1, então você vai fazer 30 vezes 300 dividido por 100 vezes 1. Aí você pode simplificar também, que não vai ser o caso porque eu estou trabalhando aqui com uma conta meio que corrida, para a gente se acostumar. Então, 300 menos 30% de 300 é a mesma coisa que 300 menos 90, ou seja, na primeira etapa eu já tive uma redução de 90, ou uma redução para 210. Tá? Cuidado com a nomenclatura, porque essas nomenclaturas acabam atrapalhando na hora da interpretação de algumas questões. Então, eu tenho que, na primeira etapa do processo, quando eu reduzi 30%, eu reduzi 30% de 300 e acabei chegando em 210 miligramas por decilitro. Na segunda etapa, onde agora eu tenho 210, eu reduzi 10%. 10% de quanto? Como a gente deu a dica lá no Instagram, quando a gente fala que reduziu algo, a gente está reduzindo da última situação descrita. Na última situação, que foi no fim da primeira etapa, a gente tinha 210 miligramas por decilitro. Então, eu tenho 210 agora, menos, eu tive a outra redução de 10%, sendo que esses 10% aqui é 10% de 210.
Ou seja, é como eu pegar 210, de novo, usando a lógica, 210 dividido em 100 partes iguais, daria 2,1. Você pode fazer essa divisão aí se você quiser, ou fazer pela conta aqui de multiplicação também. 210 dividido por 100 dá 2,1. Se eu pegar 10 partes disso, eu vou ter 21. Então, eu vou ter 210 menos 21. Isso daqui vai ser, eu tive uma redução de 21, uma redução para 189 miligramas por decilitro, tá? Então, se eu reduzir para 129, eu estou com uma taxa que é maior do que 125, porém menor que 250. Isso está no diabetes mellitus, portanto, letra D, como diz o Thales Albert nos vídeos dele, de destruir o Enem. Para vocês verem aí, foi uma questão que a gente trabalhou porcentagem seguida, decréscimo percentual seguido. Tá? A gente trouxe essa questão por quê? Porque não basta a gente saber tirar a porcentagem de um valor. Muitas vezes a gente vai ter questões onde a gente vai ter que acrescentar um valor percentual e depois tirar outro valor percentual. E é muito comum que a gente erre, a gente tenda a achar que se tirou 30 e tirou 10, então tirou 40 no final. Isso não é verdade. É muito diferente se a questão estivesse dizendo que esses valores percentuais eles dizem respeito ao valor original ou um valor específico. Nesse caso, a gente vai tirar do valor inicial. A gente vai continuar resolvendo questões de porcentagem, tentando trazer aí casos diferentes. Por quê? Porque cada vez que a gente trabalha um caso diferente, a gente consegue eliminar a probabilidade de a gente, de repente, ver uma questão e não conseguir desenrolar a questão porque nunca viu aquela situação acontecer. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram, curtir, compartilhar e se você ficou com dúvida ou quer fazer alguma sugestão, não se esquece aí também de ir escrevendo no comentário para a gente estar podendo otimizar, deixar essas resoluções de questões e as dicas que a gente dá sempre melhor para que a gente possa aí alcançar um resultado mais positivo ou o mais positivo possível. Falou, galera, até a próxima!